Uma pergunta para o Pavanato com comentários do Gustavo. Vamos lá. Ó, vamos lá. A Júlia Rocha. O socialismo mata ou governos autoritários matam? O capitalismo também foi responsável por milhões de mortes, seja por guerras imperialistas, exploração extrema ou crises econômicas que levaram populações inteiras à miséria. Se o socialismo é culpado por todas as mortes em regimes comunistas, por que o mesmo raciocínio não se aplica ao capitalismo? Vamos lá, 5 minutos para a resposta. Bom, primeiramente, o capitalismo, em momento algum, para existir, ele precisou financiar qualquer tipo de revolução. O que você tem é o colonialismo, que vem antes do capitalismo, e que ele foi mantido pelos países. A sede de acúmulo de poder, de acúmulo de riqueza, não surge do capitalismo. Ela existia antes. A diferença é que antes era por meio da violência que os grandes reis acumulavam capital. Então, o faraó acumulava capital por meio da violência. Então, essa é a diferença. Agora, o capitalismo, ele permite que você tenha mais ascensão social, permite que as pessoas possam participar e que o bilionário, ele disse que o bilionário é um cara que não trabalha, é uma falácia absurda. O bilionário, se ele não trabalhar, se ele não acompanhar a própria empresa, se ele não estiver entendendo o funcionamento completo do seu negócio e deixar na mão de outras pessoas e o negócio der errado, quem perde dinheiro é ele. Então o incentivo é para ele cuidar do próprio negócio, entender o próprio negócio. Então, a quem faz mais pela sociedade? O bilionário, que tá ali gerindo um negócio, que gera emprego, que gera riqueza? Ou você que treina sindicalista para não trabalhar? Eu acho que eu fico com o bilionário. Eu prefiro o bilionário. Então, culpar o capitalismo por algo que não é do capitalismo é um pouco complicado. E os dados são contra. Esse negócio da crise econômica. Você teve uma crise econômica pontual ou outra devido a intervenções estabanadas do Estado? Aconteceram sim. Agora, no saldo geral, o capitalismo gerou mais riqueza ou mais pobreza? Mais riqueza. Mais riqueza. Os dados estão aí. O mundo hoje é muito melhor do que antes da Revolução Industrial. O capitalismo é perfeito? Não, já disse aqui, o capitalismo ele pode, sim, dar vazão para diversos impulsos humanos que são impulsos negativos. Então, isso a gente tem que rever e é por isso que eu sou um cristão. Agora, dizer que economicamente a vida não melhorou depois do capitalismo é simplesmente apostar em uma mentira. E quem está trazendo aqui uma proposta de mundo novo, de mundo inovador, é o meu colega aqui. Só que ele não consegue citar um exemplo de socialismo que deu certo e ele não consegue explicar como isso vai funcionar sem banho de sangue. Comentários? Bate bola, rapidinho. Primeiro, totalmente equivocado, Lucas. O bolivarianismo está ligado a um processo de dependência da América Latina, sem nenhuma conotação com o socialismo, tanto que Bolívar, na Venezuela, que ele é venezuelano, por isso ele é tão reivindicado lá, ele era símbolo das direitas venezuelanas, inclusive das ditaduras de direitas venezuelanas, na passagem do século XIX para o século XX, exaustivamente. Qualquer um pode pesquisar aí, eu faço o convite, gente, pesquisem, pergunte para o ChatGPT, olhem aí no Google, é tanta informação sobre isso que nem precisa me entrar muito em detalhes. A lei da vadiagem foi criada pelo Estado para socorrer a iniciativa privada que queria utilizar aquela massa de pessoas para trabalhar nos seus empreendimentos da indústria tecelã, que está na base aí da Revolução Industrial. Então, sim, Estado e setor privado sempre tiveram de mãos dadas. É só realmente no YouTube que existe essa utopia de um mercado sem Estado. Na verdade, o mercado ele se universaliza com a ação de ferro com a mão de ferro do Estado, e o mercado se desenvolve com a mão de ferro do Estado. Né? Então, dois lados da mesma moeda. Mercado e Estado é a mesma coisa. Segundo, não, de modo alguma, não tem acumulação de capital no Egito, você pode procurar à vontade, inclusive já dediquei bastante esse tema por razões que não vem ao caso. Egito, Mesopotâmia, todas essas sociedades não há acumulação de capital, não na forma de capital, dinheiro não, você tinha acesso a ouro, não tinha riqueza. Você tinha acesso a bens de uso, tudo era feito com vistas à utilização. Então você adquirir riqueza para adquirir riqueza, ou seja, aplicar dinheiro para obter mais dinheiro no final, isso não fazia sentido na cabeça dessas pessoas. Você começa a ter processos assim na história, na Grécia, por exemplo, mas era tão minoritário, por exemplo, nas minas de prata, de Láurio, que tinha uma importância no desenvolvimento de Atenas, clássica e tal, que você tinha ali, a prata era empregada para se obter mais prata, isso era considerado tão absurdo que isso foi amplamente criticado como uma ideia irracional e absurda por autores como Aristóteles, como Platão, como o dramaturgo Sófocles e etc. A ideia de acumular capital, ela só se tornou dominante num momento muito recente da nossa história, nos últimos séculos. Até então ela não fazia sentido nenhum. E existiam pessoas ricas, com certeza, mas a rica ali era bens de uso. O que era uma aristocracia do período medieval? Ela tinha uma orquestra para ela tinha
30, 40 criados para ela. Eram classes dominantes que também extorquiam trabalho excedente, mas não sobre a forma capital. A forma capitalista é completamente diferente. Sabe como é que os liberais fazem para universalizar o liberalismo para o mundo inteiro? E nesse sentido poder dizer que são conservadores e liberais, essa coisa completamente esquisita, tirando o conteúdo específico do capitalismo. O que caracteriza o capitalismo é você emprega o dinheiro, o capital, para obter mais dinheiro e mais capital. Essa figura antes dos últimos 4, 5 séculos nunca fez sentido. E por último, rapidamente, é claro que numa sociedade onde quem tem a propriedade de todos os meios necessários para produzir, ou seja, de toda a riqueza assim considerada, quem vai perder dinheiro se isso der errado vai ser eles. Assim como na sociedade escravocrata, se vai ser os senhores de escravos que vão perder em qualquer coisa que envolva a produção da sociedade escravocrata. Isso é meio que evidente, isso é óbvio, isso é uma tautologia, para usar uma figura aqui da lógica. Por isso que a gente quer mudar uma sociedade. Então, o capitalista que empregou o capital, então ele que vai perder. Claro, se ele é o dono de tudo, é isso que define a sociedade. Nós somos produtos só de bens de uso, enquanto o capitalista é produto dos bens que permitem produzir. É óbvio que ele vai perder porque ele já é o proprietário. Então isso é uma evidência, é uma obviedade, é uma tautologia, para usar um termo da lógica. Tá certo. Perguntas para Gustavo. Segunda pergunta do chat. Ó, vamos lá. O Rafael, ele mandou. A Eu China... queria mais empolgação, por favor. Eu senti meio... Você tá desanimado. Empolgação, Não, não vai. é que eu tô desanimado, é que a pessoa tá usando o meu nome, sendo que não fui eu. Sério? Então, vai. Ó, o Rafael, ele Aí. mandou aqui. A China se autodenomina socialista, mas tem um dos sistemas econômicos mais capitalistas do mundo, com grandes corporações privadas e bilionários. Se a China é um exemplo de sucesso do socialismo, por que ela só cresceu depois de adotar políticas de mercado? É uma ótima questão, né, na verdade. Aliás, eu participei de muitos debates recentemente, onde as pessoas sempre falam, assim, elas recusam todas as sociedades existentes como capitalista. O capitalismo perfeito só existe na cabeça dela, Igual o comunismo na sua. né? Pois é, uma igualzinho. crítica que faziam ao comunismo. Toma. realmente. Gente que faziam comunismo, exatamente. Então é uma briga de nomes, né? Veja, a China, ela teve uma estratégia de desenvolvimento altamente bem sucedida do ponto de vista da disputa capitalista. Altamente bem sucedida. Daria para ter um programa inteiro só para discutir China, né? A gente já chegou a fazer um estudo no ILAES com muitos detalhes a respeito disso aí. Mas isso é muito interessante para a gente ver o que é o capitalismo dar certo. É por isso que você fica nisso. Por que não deu certo? Por que não deu certo? O que é a China hoje? Só vou dar esse retrato. A migração interna na China é proibida. Migração interna. Eu não posso ir da zona rural para a cidade ou de uma região da China para outra. Pro campo pra praia, de campo pra praia. E nem de uma região para outra. Se fosse de um estado para outro, nada. Lá qualquer locomoção social ela é controlada. Deu na louca, eu quero morar no interior. Não posso? Não pode. Você tem que ter autorização para poder fazer isso. Por que eles fazem isso? Para controlar o exército industrial de reserva, trabalhador desempregado. E para controlar o seu processo de desenvolvimento. Mas será que se eu for amigo da galera eu não consigo uma boquinha? Quero uma casa na praia, quero uma casa boa. É possível, né? Mas eu não tá. vou dizer aqui sobre coisas Tá bom. individuais que eu não conheço, mas é assim, é possível. Aí o que acontece? A China tem 350 milhões de pessoas, 1,4 bilhão de habitantes. 350 milhões de pessoas vivem nas cidades tipo 1 e tipo 2, como eles categorizam, que são as cidades industrialmente desenvolvidas. As cidades têm um PIB per capita aí padrão Europa, na média. Tá? Se pegarmos os principais países da Europa ali, 350 milhões. As outras 1,1 bilhão de pessoas, o PIB per capita é padrão Nigéria, que é metade do Brasil. Tá? Mais de 1 bilhão de pessoas na China vivem numa situação social similar à Nigéria, que é metade do PIB per capita brasileiro. Então você pode perguntar, esse capitalismo chinês deu certo? Ora, para o capital chinês, tanto a parte estatal quanto a parte privada, foi um processo exitoso. A China hoje é uma potência que está no interior da disputa capitalista mundial. Agora, a classe trabalhadora chinesa, mais de 1 bilhão dela, está numa situação similar à da Nigéria e pior, eles não podem nem disputar os empregos nas grandes cidades, porque eles não têm possibilidade de se locomover. Então você cria uma indústria lá com 40, 50 mil novas pessoas e aí você vai se candidatar para sair daquela região paupérrima onde você está e ingressar numa daquelas cidades tipo 1 e tipo 2 que tem na China. É uma ótima questão. Né? O capitalismo dá certo é isso, ele dá certo para alguns, evidentemente, e para a enorme minoria. Né? O que se reflete nos dados que são baseados em média e cria essa distorção entre países porque há uma enorme migração de valores dos países da periferia, né? que não tem a propriedade das grandes empresas para os países centrais. Então essa migração de valor aí possibilita países como antes, Estados Unidos, França, Alemanha,
Japão e agora a China entrando na jogada, possa ter uma situação favorável em relação a outros países do mundo, porque a exploração aí se manifesta também nessa escala global. Então, a China deu certo para quem? Em que sentido? Para mais de 1 bilhão da sua população, não. Foi? Foi. Comentários aí, 3 minutos para comentar. Bom, vou tentar responder o máximo possível aqui das mentiras, né? Mas o primeiro ponto é, em relação à China, é um país que tem uma população muito grande, não é um país plenamente capitalista, teve uma abertura de mercado sim em alguns aspectos, o que aumentou com aquela mão de obra que você tinha a produtividade, e por isso a China cresceu. Toda vez que um país se abre para o capitalismo, ele tende a se desenvolver, e isso é um fato. Então é por isso que aconteceu na China, e é por isso que ele não sabe explicar direito. Quando você vai olhar para as mentiras aqui dele, e ele equipara escravidão ao trabalho, então é uma coisa um pouco ridícula. É normal o comunista não gostar de trabalhar, mas comparar escravidão ao trabalho é um tanto quanto ridículo, porque escravidão implica você não poder deixar de trabalhar para um determinado senhor. No capitalismo, você pode buscar outro emprego. Então, quanto mais livre, mais alternativas de emprego. Você tem dados mostrando que, por exemplo, os países que você tem o maior índice de liberdade econômica são os países que têm menos desemprego, que têm maior qualidade de vida, têm maior IDH. É assim que funciona. Os países que têm menos liberdade econômica, eles não têm isso. Dentro do livre mercado, etc., você realmente nunca vai ter um sistema perfeito sem Estado. Realmente não existe a ausência de Estado, ninguém nem pretende isso, ninguém nem propõe isso. O que a gente diz os países que abrem mais os seus mercados, que permitem mais a livre iniciativa, são países mais ricos e prósperos. E os países que se fecham mais, o exemplo extremo que eu posso dar aqui é a Coreia do Norte, são os países mais pobres. Então isso é algo lógico, acontece, está registrado pela história e pela economia. Quando eu falei do faraó, eu estava falando sobre o impulso de acúmulo, que está presente na gente. Não estava dizendo que existiam bancos. Agora, o impulso de acúmulo, ele sempre existiu. Em relação a quando ele fala de dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro, sem você ter bens de consumo para poder consumir, sem você ter riquezas e conquistas para poder realizar, ele não faz sentido. As pessoas acumulam para poder comprar, para poder melhorar os padrões de vida e para poder construir coisas. E quando a pessoa tem dinheiro suficiente para consumir quase tudo, ela inova, cria novas coisas, como por exemplo o caso do Elon Musk, que tem tentado trazer desenvolvimentos tecnológicos aí para o mundo e tem realmente ajudado muitas pessoas com isso, inclusive no sentido de melhorar as nossas condições ambientais. Inclusive a União Soviética poluía muito mais do que os países capitalistas, tá? Então esse é um dado para deixar claro. Você tem também aqui a questão do Bolívar. O Bolívar, ele é um símbolo usado por um regime socialista mais moderno, que é o bolivarianismo. Então, você dizer, o Bolívar não era só... Obviamente que não, porque ele não fazia parte desse contexto moderno, mas o nome dele é usado como símbolo. E sim, se você olha lá para o Maduro hoje, sucessor do Chávez, e vê o que ele diz. Ele defende o socialismo. E outra coisa também é o confisco de propriedades aqui, só para deixar claro... É um pouco contraditório a pessoa dizer que é contra o confisco de propriedades, todo aquele discurso que ele faz, mas ele defende o confisco de propriedade por parte do Estado e nesse sistema socialista não é só a grande propriedade que não deve existir. Qualquer tipo de, teoricamente, dentro da teoria deles, exploração deve ser extinta. Então por que a pequena exploração, o cara que ele tem uma padaria, ele bota os trabalhadores para trabalhar para ele não põe a mão na massa diretamente, coloca às vezes até um administrador no lugar dele, por que esse cara, dentro da sua teoria, ele é menos explorador do que o grande proprietário? Não faz sentido. A escala não muda o fato. A escala não muda a definição. Então tem essas questões e eu acho que eu respondi a maior parte das que eu lembrei aqui. Se tiver mais alguma mentira, a galera nos comentários me lembra. Beleza. Então vamos para a segunda pergunta pro Pavanato aí do chat pequeno. O pessoal te chama de Rafael. Como eles sabem que você é Rafael? É verdade. Não é Rafael você? Na verdade, Rafael é minha identidade secreta então, e eu acabei revelando. Manda bala. Vamos lá. O Júlio Portela. O Brasil teve um governo assumidamente conservador entre 2019 e 2022, com pautas como defesa da família tradicional, patriotismo e livre mercado. Se o conservadorismo é a solução, por que o país saiu desse período com inflação alta, aumento da pobreza e sem reformas estruturais significativas? Bom, se você desconsidera a reforma da Previdência como uma reforma estrutural significativa... reforma da Previdência? Não. É reforma da Previdência mesmo. Como uma reforma estrutural significativa, eu não sei o que você considera. Se você considera, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica como uma reforma estrutural não significativa, eu não sei o que você considera. Se você não considera, por exemplo, a autonomia do Banco Central algo significativo, que inclusive ajudou a conter
os desmandos do Lula recentemente, obviamente está perdendo a mão mesmo assim, mas durante muito tempo ajudou a conter os desmandos do Lula, algo significativo, eu não sei o que você considera. O Bolsonaro, ele conseguiu muitos avanços sim, em um momento difícil, em um momento de pandemia, é uma pandemia global que realmente prejudica a economia, pressionou o gasto público, ele precisou gastar. Mesmo assim, ele conseguiu entregar o país com superávit. Mesmo assim, ele conseguiu entregar uma inflação controlada. Ele entregou com menos inflação do que ele recebeu. Então, o fato é fato. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode questionar ele, mas houveram avanços sim, houve avanço sim. Houveram não existe. Houve avanço sim no governo Bolsonaro e esses avanços, eles devem ser considerados. Então eu acho que é muita narrativa, muitas vezes na hora de atacar o Bolsonaro, e pouco argumento. Todo governo, a gente tem que fazer críticas, mas a gente também tem que reconhecer aquilo que é bom. No governo Bolsonaro, por exemplo, você teve o novo marco do saneamento, que está aí permitindo que haja mais investimento privado para levar saneamento básico para quem não tem. Porque o Estado, todo poderosão, dono de empresas, não estava resolvendo o problema. Então você precisou recorrer à iniciativa privada. Assim como a União Soviética, quando estava todo mundo passando fome lá na crise de 21, precisou pedir ajuda dos Estados Unidos, o malvadão capitalista. Então é sempre assim, o comunista ele quebra tudo e depois pede ajuda do mercado. Comentários de Gustavo. Claro, vamos lá também, pai bola novamente. Não existia impulso a acúmulo no nosso sentido no Egito Antigo. Não tinha. Isso aí é vastamente documentado. Pode ambição nunca existiu. Depois, pelo amor de Deus, ficar à vontade. É uma naturalização de características que são muito comuns outras para aquelas sociedades. Claro que existiam ambições, mas não ambição com relação à acumulação abstrata de dinheiro, né? Que é uma coisa bem específica e completamente diferente. Veja que você inverteu a questão, ele usou para demonstrar que o Chaves chegou na Venezuela com a propaganda do socialismo pelo fato do Chaves usar o símbolo do Bolívar. Né? E eu falei, não, mas o Bolívar originariamente não diz respeito a socialismo por si só, tanto que a própria direita venezuelana usava o símbolo do Bolívar. Aí ele inverteu agora. Agora o fato Chaves ser socialista é que comprova que o símbolo do Bolívar. Ele fez uma inversão aí da questão, né? Com relação ao avanço do bolsonarismo, eu adoro, porque essa é mais uma das várias questões que o Pavanato não respondeu, aliás, praticamente nenhuma, porque ele só repete as mesmas coisas, tenta colocar coisa na minha boca, mas eu não respondo coisa que ele tenta colocar na minha boca não, viu, Pavanato? Pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, o fato que o Bolsonaro... Esse corte pode envelhecer mal, tá? Por quê? Coisa que ele coloca na sua boca. Eu não coloco nada Tá, então vamos deixar claro. Tá, joia. Você não respondeu o fato que ele não apenas não reduziu a carga tributária, já que esse é o grande problema, né, histórico que vem acumulando no Brasil aí, como, na verdade, o ano que teve a mais elevada carga tributária do Brasil, de toda a história do país, desde que existe contabilidade sobre isso, pode olhar na série histórica do IPEA, esse dado já deve estar nas minhas redes sociais, inclusive, que eu pedi para colocar lá, basta confirmar que vocês vão ver toda a série lá, 33,9% do PIB em 2021, maior carga tributária da história do país. Então, essa é uma questão que parece uma questão bastante importante para quem está defendendo essa questão do liberalismo associado aí ecleticamente com o conservadorismo para defender o governo Bolsonaro e onde o comunismo seria o Estado tomar conta de tudo, né? Pelo que a gente pode ver... Pandemia não existiu, né, meu filho? Pelo que a gente pode ver, mas a pandemia foi bancada com dívida pública, né? A pandemia foi bancada com dívida pública e nós já estamos aqui em 2021, né? E a Dilma o Brasil, aliás... Sem pandemia, e aí? E o Lula está causando crise sem pandemia, e aí? A pergunta foi mais específica. A pergunta foi... Sendo o Bolsonaro o governo que vai reduzir o Estado, por que ele não reduziu? Porque a estatística mostra que 32, primeiro ano na casa dos 30. Né? Então, ele entregou com menos ou mais inflação? Pera só um pouquinho, Lucas. 33,9, a maior carga tributária do Brasil de toda a sua história. Então por que ele não reduziu essa carga tributária? Né?